Olha a galera aprovada chegando para essa live, coisa boa, vamos falar de inscrição na UAB. Gente, que delícia, né? Poder falar assim, olha, já passei. Agora eu quero falar de inscrição, eu quero saber, eu que tô no nono, 10º período, eu que tô ainda na faculdade de Direito, no 5º ano, eu que acabei de me formar, mas ainda não colei grau, eu que já colei grau, eu que sou de tantos estados da federação, porque vocês sabem que cada lugar tem sua particularidade. E aí, será que vence o tempo de eu poder requerer o certificado de aprovação no exame de ordem? Eu tenho urgência em requerer esse certificado? No Paraná, como é que é essa história de poder fazer direto a minha inscrição já recebendo a certificação sem problemas? E aí, quanto eu tenho que esperar para poder fazer? Quanto é o tempo máximo? Gente, muitas dúvidas, muitas perguntas que nós vamos conversar com vocês aqui. Vocês sabem que o jurídico colocou para vocês aqui nas descrições e naqueles nossos destaques do Instagram, nós colocamos um link que vai para um texto que mostra detalhadamente o que você precisa fazer, inclusive considerando as diferenças de cada seccional. Colocamos links para vocês ali, inclusive, para você poder ir direto para o site da seccional para poder tirar dúvida de alguma situação ou outra que tem diferente. Então vale a pena dar uma olhada nesse link, porque claro que nós não vamos ficar aqui dizendo elemento por elemento. Leve carteira de identidade, o jeito que tem que ser a foto. É claro que isso vai estar lá. Aqui é pra gente tirar dúvidas mais corriqueiras. E eu vou chamar a minha querida amiga, queridaça, professora do curso jurídico, nossa titularíssima de trabalho e processo de trabalho, a professora Ana Paula, advogada, e que, diga-se de passagem, agora já é membro, inclusive, da comissão de inscrição no exame de ordem. Então, a Ana Paula Pavelski, ela vai contribuir com esse processo daí, ó. Oi! A melhor professora de trabalho e processo de trabalho do Brasil, advogada extraordinária da advocacia trabalhista no nosso estado, no nosso país, professora Ana Paula Pavelski. Ana, estava dizendo que você agora é conselheira justamente nessa área de inscrição, minha amiga. Continuamos. Bom, primeiro de tudo, oi, meu amigo, primeira vez que a gente oficialmente está se vendo, ainda aqui em vídeo, né? É verdade. Uma delícia estar aqui. Obrigada pela tua generosidade sempre aí na minha apresentação, né? E Só a verdade. Essa nossa família jurídica, né? A gente ficou tão feliz também semana passada com o resultado, muitas aprovações, né? A gente ficou muito feliz, eu acompanhei aí muita gente de trabalho, enfim, feliz com a aprovação também. Isso é uma realização muito grande pra gente, né? Recebi umas mensagens lindas, Isaías, me emocionei, assim, várias vezes. Os nossos alunos são especiais demais, sabe? Então, isso não tem preço que pague, né? Não tem mesmo, não tem mesmo. E agora, Ana, deixa eu aproveitar e fazer o merchan, Agora que passaram do exame de ordem, estamos esperando para as pós-graduações, uma delas de prática na advocacia trabalhista. Beleza? Minha amiga, me conta, ó, o pessoal vai perguntar, porque eu acho que muito mais pergunta do que a gente contar coisas, né? Porque a gente já colocou um link que você, inclusive, deu uma olhadinha nele, né? Lá. Não sei se aprovou ele por inteiro, mas Sim. ele ali explica muito. E aí, eu acho que aqui o pessoal vai fazer muita pergunta, mas eu quero também te deixar um espaço para poder fazer uma explanação geral. Fica à vontade. Tá. Então, vamos lá, Isa. Eu tenho a grata satisfação de fazer parte, né, como conselheira pela segunda gestão aí da nossa OAB Paraná aqui, né? Na primeira gestão, que era Dr. Cássio Telles, o presidente, eu já fiz parte da Câmara de Seleção, então eu atuei, né? Não tinha experiência nenhuma com isso, aprendi muita coisa, né? E agora, nessa nova gestão, doutora Marilena, né, uma honra também fazer parte, primeira presidente mulher aqui no Paraná. E eu estou de novo na comissão, lá na Câmara de Seleção, estou bem feliz, né, em dar continuidade desse trabalho, enfim. E eu estava conversando até com os advogados instrutores, né, os dois meninos que assessoram mais de perto a gente lá, são queridíssimos, estava trocando até umas ideias com eles hoje, que eu acho importante, como diz você, não vamos ficar aqui dizendo, né, junte
RG, junte, né, foto que você esteja, não, né? Vamos conversar, acho que tem algumas coisas aqui que eu separei para fazer alguns comentários, tá, Isa, que eu acho importante, até porque são coisas que a gente vê no dia a dia lá e que acaba às vezes dando uma travancada no procedimento, mas começando até pelo procedimento, Isa, antes de falar dessas atravancadas, só para todo mundo saber, né? Aqui no Paraná, como é que funciona? O procedimento, o pedido de inscrição é recebido na OAB, né? Ele tramita eletronicamente, o bacharel consegue acompanhar pelo site da OAB como é que está a tramitação do processo. Ele vai primeiro para a secretaria, então, da Câmara de Seleção, os advogados instrutores vão analisar os documentos, vão também, por amostragem, aí, fazer buscas, inclusive, né, no Google, também a respeito de umas informações que nós vamos falar na sequência, que são prestadas numa ficha lá que o candidato preenche, né? Por exemplo, dizendo que ele não responde processo criminal ou não é condenado criminalmente, nós vamos falar disso na sequência. E aí, anexados esses documentos, paga a taxa lá, vai para o advogado instrutor, depois que o advogado instrutor libera, né, dá um parecerzinho com observações ou não, vai para um primeiro conselheiro. Esse primeiro conselheiro despachando vai para um segundo conselheiro, tá? E depois vai para o presidente da Câmara de Seleção. Isa, você tá aparecendo só logo do jurídico, é isso? Não? Tá me ouvindo? Eu tirei um pouquinho, Ana, porque aumenta a atenção deles em você. Então eu permaneço aqui, mas retiro um pouco meu vídeo. Beleza. Aí, isso vai para homologação pelo presidente, né, lá da comissão de seleção. E aí depois é divulgado, então, a decisão para daí fazer o agendamento do compromisso, né? É importante dizer que, regimentalmente, aqui no Paraná, a gente tem 30 dias úteis, num primeiro momento, para que esse processo tramite, né? Quantos dias tem para cada conselheiro despachar? Não tem um prazo objetivo para cada conselheiro, essa questão aí dos 30 dias úteis. O que eu tenho observado na nossa gestão é que isso acontece muito antes do que 30 dias úteis, né? O que eu só quero dizer aí aos nossos queridos alunos, bacharéis, enfim, que passaram, que a gente sabe, né, da ansiedade, a gente sabe que tem muita gente que acabou prejudicada por esses adiamentos de prova, cancelamentos de prova por causa do Covid. Mas cuidado, né, assim, com a elegância que se faz das abordagens dos conselheiros para pedidos que agilizem procedimentos, que comigo já aconteceu, por exemplo, de que o procedimento está na minha caixa lá, vem por e-mail para mim que eu recebi, distribuição de processo, não vem, né, o conteúdo de cada processo, mas eu recebo no e-mail. Mal chegou no e-mail para mim, já tinha gente me mandando e-mail ou me abordando aqui pelo Instagram, até dizendo, professora, agiliza para mim. Veja, mas não é uma questão de agilizar, porque não deu tempo nem de eu ler ainda, né? Não estava nem um dia comigo, enfim, então assim... pensem um pouquinho nisso também, né? Cuidado com a elegância, com a educação aí que todo mundo tem, até porque é legal, Isaías, contar para todo mundo que esse trabalho que a gente faz como conselheiro na OAB é totalmente gratuito, tá? Eu não tenho gabinete, eu não tenho assessores, eu não tenho nem desconto na anuidade, Isa, né? Tem muita gente que acha que a gente ganha para fazer isso. Não, é um trabalho realmente totalmente voluntário em prol da advocacia, né? Então, assim, aí você me pergunta, prof, então você deixa de lado lá coisas do teu escritório, coisas do jurídico, coisas do teu outro trabalho, da tua vida pessoal? Sim, né? Cansei de estar sábado, domingo, de noite, de manhã, aí despachando o processo. Então, isso é uma realidade que é importante, né? Os nossos alunos saberem, porque às vezes tem um mito em relação ao AB aí que são mentiras, né? Mas isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, vamos lá. Ana, você me permite só um segundo? Perdão, por favor, querida. Que justamente nisso que você acabou de falar, tem uma pergunta do Henrique Dal Ponte. Ele fala que ele protocolou hoje a inscrição e o prazo de análise pode ser menor que 30 dias. Pelo que eu entendi da tua resposta, pode ser sim menor de 30 dias. E normalmente tem sido, tá, Henrique? Inclusive, assim, a posse dessa nova gestão do Conselho aqui do Paraná estava marcada para ontem, ela foi adiada indefinidamente por causa do Covid, e haveria um evento presencial e tudo, mas isso não impediu a presidência, a nova diretoria, de designar as comissões, de designar os conselheiros para cada um dos órgãos lá da OAB, e a gente já vai, na sequência, sim, os advogados instrutores
Hoje mesmo eu já recebi um processo de pedido de inscrição, Isa. Então, quer dizer, isso vai acontecer e é muito provável que em bem menos prazo do que 30 dias você receba aí a tua resposta, tá? Então, isso é importante. Ó, se você quiser levar dando a explicação, me avisa e me orienta, tá? Mas tem duas perguntas muito similares que eu acho que podem ser boas para o momento. Se não forem, você me avisa e a gente segue. Porque estão perguntando o seguinte, Ana, sobre essa questão do estágio no MP e impedimento. Como é que funciona isso? E se dá, por exemplo, para entrar com a inscrição e depois pedir alguma coisa lá, uma licença? Como é que funciona isso? Tá, então o que tem que tomar cuidado aqui, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que quando a gente olha lá no estatuto da OAB, né? Não vou nem para o regulamento, vou para o estatuto mesmo. A gente tem as hipóteses de incompatibilidade e de impedimento de exercício da advocacia, tá? Quando a gente fala de incompatibilidade, é aquela situação que eu não posso, né? Eu não posso exercer a advocacia no primeiro momento, e impedimento eu vou ter alguma restrição, por exemplo, em relação ao órgão que me remunera, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o que eu quero ressaltar aqui, assim, se você está fazendo, né, já está fazendo trabalhando, né, via estágio de pós-graduação aí no MP, no TJ, né, ou mesmo em várias, em gabinetes com juízes, até no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, enfim, tá? Você tem que tomar cuidado no preenchimento, porque se você... Isso é caso de impedimento, né? Se você olhar lá aliás, é caso de incompatibilidade, ou seja, você não pode ter, né? Você não pode estar inscrito na OAB concomitantemente. Então, lá no artigo 28, quem tem OAB precisa informar na OAB para ficar, vamos dizer assim, licenciado por esse período. E quem ainda não tem OAB, isso tem que tomar muito cuidado, porque assim... Tem dois momentos, Isa, dois momentos que hoje, atualmente, você vai dizer para a OAB se você está vinculado especialmente a um órgão do Poder Judiciário, tá? Que é no momento do pedido de inscrição, tá? E também tem no momento em que você vai prestar o compromisso, porque às vezes o que acontece? A pessoa faz o pedido de inscrição, ela não tem nenhum estágio, nem nada disso, e aí, quando ela vai prestar o compromisso, ela acabou sendo chamada para fazer esse estágio. Então, tem que tomar cuidado, porque eu já vi, né, pessoas preenchendo esse formulário de forma equivocada e abrindo depois um pepino para sua vida, porque preencher esse formulário e essa história depois no dia do compromisso, dizendo que você não é ligado quando você tá? Você pode depois, num novo pedido de inscrição, responder por idoneidade ou ser reaberto aquele teu pedido de inscrição, aquele mesmo ser reaberto depois, e cancelar o seu pedido de inscrição ab início, tá? Ou seja, desde o início, porque você não preenche um dos requisitos do artigo 8º do Estatuto, que é a idoneidade moral, tá? Então, tem que tomar cuidado. Oi, eu não consegui te ouvir, Isa. Fora o risco de uma falsidade ideológica ainda do tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Por exemplo, ó, Isa, uma daquelas coisas que a gente fala com os nossos alunos, né? Algumas questões relacionadas a judicializar resultado do exame de ordem, né? O que a gente tem ressaltado para os nossos alunos? Olha, a sua decisão é livre, mas se mais tarde, lá na justiça, você teve a sua inscrição na OAB deferida, a sua aprovação no exame de ordem deferida numa decisão judicial, e se mais tarde reforma, a tua inscrição na OAB é cancelada desde que você solicitou ab início, tá? Porque você perdeu um dos requisitos da inscrição na OAB, que é a aprovação no exame da ordem. Então, se você atuou sozinho, né, para um cliente lá, ele assinou a procuração só para você, os atos que você praticou, aí são nulos, porque você não vai mais ter OAB. Então, você prejudicou a terceira, inclusive. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Daí você me pergunta, esses casos, Ana, de cancelar a inscrição ab início, você viu acontecer nesses 3 anos? Eu vi acontecer, isso é triste, mas eu vi acontecer, tá? Então, toma esse cuidado, né? A Gabriela aqui, querida, tá fazendo pergunta. Então, veja, quando vocês preenchem um formulário lá com informações para solicitar o pedido de inscrição, uma das perguntas é essa: se você exerceu ou exerce cargo, né, no Poder Judiciário ou diante daquelas hipóteses do artigo 28 da incompatibilidade,
para saber se você pode ter a OAB ou não, né? Isso é importante mencionar. Outra coisa, até, Isa, para você saber. Se você já tem a OAB e você vai ser contratado para atuar no TJ, lá num gabinete, por exemplo, um estágio de pós, mesmo que você já tenha a OAB, o TJ tem um convênio com a OAB, né? Tem vamos dizer assim, um convênio lá, um combinado, que um dos documentos que o TJ exige é que o advogado que vai ser contratado lá para trabalhar num gabinete, que ele apresente o comprovante do deferimento do licenciamento dele, para só depois ele poder ser contratado como estagiário, né? Porque sabe o que acontece, Isa? Às vezes, o que a gente percebe lá, o que a gente percebeu já na comissão de seleção, é assim, às vezes as pessoas fazem isso desinformadas mesmo. Tem gente que acaba omitindo informações de forma intencional, mas tem gente que não, que faz de forma desinformado mesmo, né? Ficou ali em dúvida, tal, e depois pode arranjar um problema maior, tá? Agora, outra situação aqui, Isa, que eu queria chamar a atenção. Ana, você me permite, me perdoa? Posso voltar só um pouquinho, querida? Se eu estiver atrapalhando, você me fala. Mas teve outras duas perguntas nesse mesmo sentido. Então, se eu informo a existência do estágio no momento da inscrição para a OAB, né? E comprovo a dispensa do estágio antes do compromisso, ok? Desculpe, Ó, se eu informo a existência do estágio no momento da inscrição e comprovo a dispensa, imagino que do estágio, antes do compromisso, seria possível? Ou seja, eu informei... Não, é que assim, se você está fazendo o estágio, é caso de incompatibilidade. Então, você nem pode ter o AB no primeiro momento deferida, entendeu? Pronto. Então, assim, agora você pediu a tua inscrição, você não era nem sonhava em ser contratado como estagiário. Mas daí começou a tua contratação, o teu processo está tramitando ainda. Quando vier marcar a data do compromisso, quer dizer, você tem que informar lá na OAB sempre que isso acontecer, para daí deferirem lá o licenciamento, vamos dizer assim, né? Você não chega nem a prestar o compromisso nesse caso. Ou seja, Ana, se eu tenho um impedimento... Oi? Se eu tenho impedimento, eu nem me inscrevo. Espero cessar o impedimento para depois me inscrever. Incompatibilidade, eu acho que é incompatibilidade, né? Porque daí você não pode exercer advocacia, né? Então, porque vai ser indeferido o teu pedido, Isa. Tá? Quer ver uma situação que as pessoas não se tocam para isso? O artigo 28 do Estatuto, lá no inciso, deixa eu pegar aqui, ó, o inciso 8, fala que é incompatível com o exercício da advocacia ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privado. Então, se você tem uma função, por exemplo, de gerente de banco, tá? O teu pedido de inscrição vai ser indeferido, Isa. E essa é uma das perguntas no formulário, porque porque é caso de incompatibilidade, entendeu? Então, se você faz o pedido preenchendo uma das hipóteses do 28, teu pedido é indeferido porque é caso de incompatibilidade, entendeu? Quem tem a OAB e isso vem a ser superveniente, aí é o caso de fazer o pedido de licenciamento, daí baseado no artigo 12, lá inciso 1 do Estatuto, né? Enquanto tiver perdurando essa situação. Agora, tem um outro aluno nosso aqui que falou da questão de servidor público, né? Aí entra na hipótese de impedimento, que é o 31. Você tem a tua inscrição deferida, só que você não pode advogar contra a fazenda que o remunera, né? Então, se você foge das hipóteses de incompatibilidade, aí você entra no 30 lá, né? Que é o 30, 1 e 2 lá, vamos dizer assim, que daí você só não pode... Então, a OAB é deferida, você só não pode advogar em face daquela fazenda que o remunera, tá? Então, vamos lá, ó. O Geri Moreira aqui, tá? Não sei se é o Geriel, tá? Tô tentando identificar aqui pela foto, mas tá pequena, não tô enxergando. O que acontece? Estão perguntando agora sobre documentos, é nisso que eu quero entrar, Isa. Claro, vamos lá. Coisas importantes que a gente vê os processos demorarem mais por causa de detalhes lá, tá? Primeiro, se você juntou um documento, um RG, uma carteira de motorista, alguma coisa, você tem que... É incrível o que eu vou dizer, mas é verdade e acontece muito. Você tem que preencher o teu formulário do pedido de inscrição exatamente com os dados que estão no documento que você está usando para comprovar a sua identidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o nome da pessoa no formulário ela preenche de um jeito e no documento está outro. Porque é um documento antigo ainda, com nome de solteiro, de casado, sei lá, tá?
Ou ainda, ao invés de colocar o nome dos pais que estão no documento que a pessoa está apresentando, coloca o nome de um pai adotivo, mas uma pessoa que não consta do documento. Aí, isso é um problema, isso atravanca, porque eu quero lembrar todo mundo que o documento que a OAB emite, que a gente chama aí de carteirinha, mas se me virem falando carteirinha, né, vão me matar lá, na verdade é uma cédula de identidade, né? O cartão da OAB, a credencial, é uma cédula de identidade que vale para fins civis. Então, por isso que existe essa situação bem criteriosa de ter que ser os mesmos dados que estão no documento que você preencheu lá no formulário, porque é um documento que vale como uma identidade para fins civis, né? Então, isso que tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa também, a OAB, então, nesse sentido, ela até age como se ela fosse um cartório, vamos dizer assim, emitindo um documento, tá? Outra coisa, você vai anexar dentro dos documentos ou o diploma, tá? Ou a certidão de colação de grau, tá? E outra coisa, não adianta você preencher no documento lá também a data da conclusão do curso, porque não é isso que vale para nós. De acordo com a lei, e aqui é requisito objetivo, se você concluiu o curso, concluiu agora em dezembro, mas a tua colação de grau vai ser só em março, por mais que você esteja agora aprovado no exame de ordem, você não pode pedir a tua inscrição porque você não tem o diploma ou a certidão de colação de grau, tá? Então, isso é uma coisa. Então, o que vale para a OAB não é a data da conclusão do curso, amigo, é a data da colação de grau, tá? E aí, claro, se você juntar a certidão lá de colação de grau, enfim, eles vão pedir para você a questão do histórico, né? Porque para verificar, quando verificam que a pessoa fez o exame de ordem, ela ainda estava na faculdade, ainda estava cursando, eles vão pedir, né, aquela declaração de qual período que a pessoa estava quando ela se inscreveu no exame de ordem, tal, para justamente saber, como o edital fala, que é no último ano, né? E a gente, Isa, você até vai lembrar melhor do que eu, mas a gente já teve edital aí que eu precisava, no ato da inscrição, estar no 9º ou 10º período, e já tivemos editais que era no ato da realização da prova, era um troço assim, né? Por causa dessas questões de Covid, aí já tivemos essas diferenças. Então, isso é uma outra coisa que tem que observar também, tá? Uma outra coisa, gente, que é importante, tá? Cuidado, que de vez em quando a gente pega lá, e isso pode gerar um atrapalho também, a pessoa juntar documentos para instruir o pedido de OAB, às vezes junta lá uma certidão de casamento, já vi documento da Justiça Eleitoral, a certidão de quitação eleitoral, profissão, advogado. Mas peraí, se você está pedindo a tua inscrição na OAB ainda, como é que você já se declarou profissão advogado para algum tipo de documento? Então, cuidado com isso, sabe? Evitar isso. Às vezes, né, eu tô bacharel, eu tô prestes a me inscrever, lá ter a minha inscrição deferida, mas sabe o que eu peguei ano passado? Eu peguei ano passado um caso de uma pessoa, tá? Que teve um boletim de ocorrência lavrado contra ela por descumprimento aí daquelas ordens de horário, da história das restrições de estabelecimento de horário, de circulação na rua, enfim, todas aquelas coisas que a gente tinha, porque isso tem lá uma tipificação penal de crime sanitário, enfim. E daí, o policial colocou no boletim de ocorrência que a pessoa, além de tudo, se identificou como advogado. Então, assim, evitem esse tipo de coisa. Eu sei que a gente tem uma ansiedade, que a gente, né, se empolga às vezes, mas evita esse tipo de coisa para não ter problemas, tá? Ana, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A Júlia está perguntando o seguinte: meu RG está com o nome de solteira, posso enviar a certidão de casamento para o meu nome de casada aparecer na carteira da OAB? Olha, no primeiro momento, eu penso que sim, porque daí você consegue, com os dois documentos, comprovar o qual que a pessoa só não arrumou ainda teu RG, mas você comprova que o teu nome é atual, enfim, né? Se tiver alguma informação complementar, aí o pessoal lá dos advogados instrutores vão te intimar para você complementar a documentação, tá? Então tem isso, tá, Isa? Quando falta algum documento aqui no Paraná, não é indeferimento liminar do pedido, não. É caso de intimar a pessoa para complementar a documentação. Por isso que é muito importante, gente, vocês preencherem no formulário de inscrição o endereço residencial, comercial de vocês correto
e o e-mail. Porque as intimações, elas estão indo por e-mail. Então, preencham esse formulário com letra legível, que se possa, de verdade, identificar lá esses endereços para uma melhor comunicação aí com a pessoa, tá? Aí, Ana, tem... Oi, Desculpa, querida. Só uma pergunta que você já respondeu. Se eu não tenho data da colação, mas tenho a data do diploma, pode? Não pode. Tem que ter a data da colação, verdade? Não, se você tem o diploma, já supriu. Entendeu? Não sei. Porque... Ah, tá. Data do diploma, claro. Entendeu? Tá certo, perdão. Porque se Confundi você tem o com diploma, conclusão do curso. porque o diploma ele é expedido depois da colação de grau, claro. E ele leva um tempo, né? Então, por isso que a certidão de colação de grau é aceita no lugar do diploma, né? Mas o que vale é a data da colação de grau e não da conclusão de curso. Isso, tá? Que mais ainda, Isa, uma coisa importante, né? Pensando no formulário lá que você preenche para pedir inscrição. Uma das perguntas é se você responde, né, a processo criminal ou se você já foi condenado. Outra pergunta é sobre processos que envolvem improbidade administrativa. Outra pergunta é se você já foi demitido do serviço público. Então, assim, ó, não mintam nesses casos, né? Claro que dependendo do que existir em relação a questões criminais, de improbidade, dependendo do motivo que a pessoa foi demitida do serviço público, antes de se analisar se é deferido ou indeferido o pedido de inscrição na OAB, esse processo vai ser sobrestado e vai ser aberto um procedimento de averiguação de idoneidade moral. Que aí a pessoa vai ser intimada para se defender, pode ter produção de provas, ouvir testemunhas, juntar documentos, juntar cópia do processo criminal, enfim. E aí vai ter uma sessão de julgamento, né? Na comissão de seleção, que é a pessoa tem a possibilidade de fazer sustentação oral de 15 minutos, tá? E essa decisão depois, se decidir que pela inidoneidade moral, necessariamente vai para o Conselho Pleno para revisão. Se decidir pela idoneidade, né? Aí segue o processo de inscrição, tá? Mas uma coisa que eu queria te dizer é assim, ó. O que eu vi muito nesses 3 anos lá da OAB, quando a gente tem o procedimento da pessoa que, por algum motivo, vai à sessão de julgamento, tanto na Câmara de Seleção quanto no Conselho Pleno. Pensem, gente, pensem na hora de fazer uso da palavra na sustentação oral, tá? Porque a gente já viu casos lá, sabe o famoso tiro no pé? A pessoa começou a falar num tom e de uma forma e que até se pensava num tipo de decisão e depois foi pedido vistas e se teve um outro tipo de decisão desfavorável para a pessoa, não por causa da forma como ela falou, mas porque o que ela levantou na sustentação oral dela não ajudava ela, prejudicava, sabe? Então, quer dizer, cuidado com isso, avaliem, né? Vale sempre aquela máxima que a palavra é prata, o silêncio é ouro, né? Então, avaliar esse tipo de situação, né? Posso contratar advogado para atuar por mim, me defender nesses casos? Pode. Eu acho que até por uma questão emocional é até melhor você ter uma defesa técnica, se você tem condições e tudo, enfim, tá? Então, e essa questão de crime, tá, Isa? Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, né? Então, os meninos, o pessoal lá da comissão joga no Google, joga... E já aconteceu de achar coisa que a pessoa tinha preenchido lá como não respondo, nunca fui condenado. E daí o problema é que depois o procedimento de averiguação de idoneidade moral que vai ser aberto vai ser não só pelo crime, mas por ter mentido no formulário do pedido de inscrição. Tá? Outra coisa que a gente tem visto também, que tem complicado as pessoas, às vezes, no pedido de inscrição ou às vezes infração ética depois, tá, Isa? Depende do caso aí. Não sou advogado ainda, mas na rede social, no TikTok, no Instagram, já estou fazendo lá dancinha, propagandinha, fazendo live e tal, me dizendo advogado. Cuidado com isso, né? Exercício legal da profissão. Se você não tem inscrição na OAB, você não pode dizer que você é advogado. Tá? Cuidado com as atividades privativas, cuidado com isso, porque, assim, o mais difícil é conseguir terminar a faculdade, passar no exame de ordem, e daí patina num detalhe lá, tá? Então, são coisas aí que a gente tem que efetivamente cuidar,
Mas agora eu já falei demais isso. Não, nada. Maravilha. Mas, ó, Ana, deixa eu aproveitar então algumas perguntas aqui. A assinatura do diploma precisa ser a mesma do RG? Olha, eu não, até porque assim, o que vai importar é a assinatura que você faz no formulário de inscrição, porque é essa assinatura que vai depois a imagem dela para tua cédula de identidade lá de advogado, né? Aí você só tem que tomar cuidado com relação a isso na tua vida posterior, né? Porque às vezes alguém vai conferir a assinatura de acordo com a tua OAB, aí é isso que você tem que cuidar. Legal. Tá? Professor, eu perdi meu RG e o novo documento ainda não chegou. Como que eu faço no momento da inscrição? Olha, que eu me lembro aqui, o artigo 8º fala de documento lá, documento de identidade, eu acho que pode ser a CNH, agora, sinceramente, Isaías, eu não lembro de cabeça dentro daquele rol de documentos lá que você juntou, Isa. Tem lá só documento de identidade, não é isso? Mas eu acho que é possível, né, Ana? Porque eu acho que a identidade, a CNH vale como identidade também, não? Pois é, exatamente. Ele não tá, isso que eu quero dizer, não está especificando o RG. Não, né? Não, documento de identidade com foto e tal. Uhum. E aí, tem umas perguntas aqui que eu não sei se... essa questão da certidão, se é a mesma quitação eleitoral. A quitação eleitoral... A certidão você tira lá no site, eletronicamente. Vai lá no site do TSE, tira eletronicamente. É bem fácil isso. E aí tem um aluno que fala para comentar que o diploma tem que estar assinado. Se não está assinado, pode... não entendi o resto aqui. Não entendi. Minha parada aqui está meio clara demais. Tem que estar assinado, pois não está claro isso, pode ficar pendente na entrega do documento da subseção. Então, destacar que o documento, que o diploma tem que estar assinado. Mas eu só não estou entendendo essa questão da assinatura, mas quando você vai retirar o diploma lá na instituição que você se formou, pela instituição, com certeza está assinado, o diploma está registrado no órgão registrador oficial, e daí você, bacharel, que tem que assinar. Então, talvez seja isso, mas sim, né? Tem que ter as assinaturas lá. E aí, Dani pergunta lá em cima, certidão de regularidade eleitoral é a mesma coisa que quitação eleitoral. Sim, tá? Ó, de novo, não adianta documento de conclusão de curso. É diploma ou certidão de colação de grau. Tá? Só documento da conclusão do curso não adianta. Ana, essa pergunta aqui eu não sei se não é para o Martim Afonso responder, mas vou mandar para você aí, para mandar uma encrenca para você aí. Pode ser? Mande. Eu não sei. Sou mediador registrado no CNJ e mediador voluntário na vara de família. É impedimento? A questão... daí, primeiro, tem que ver essa questão do mediador, Isa, tem até súmula a respeito disso, tá? Dá uma olhada, eu não vou... Agora, eu vou te falar o seguinte, tá? Você vai me desculpar, mas eu não vou me lembrar de cabeça. Mas se você tá aqui no Paraná, entra lá no site da OAB e entra lá em legislação ou jurisprudência, entendimentos singulares, e lá diz qual é, porque não são todos os casos. Você tem que ver lá qual é o tipo de papel que você exerce e que tipo de mediador, conciliador, que tem lá algum tipo de limitação para o exercício profissional como advogado, tá? Tem isso lá, dá uma olhada lá. Aí a Angeli Moreira fala lá em cima, uma situação que não é da OAB Paraná, que é a certidão de conclusão de curso é válida para a solicitação de certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação é exigido em outras instituições, em outras seccionais, que aqui há uma portaria específica que não exige, né? Porque ela já é emitido de ofício pela OAB no momento... Aqui no Paraná eles facilitaram a vida da galera. Isa Alberto dando um oi aqui para todo mundo, tá? E aí é o seguinte, aqui no Paraná facilitaram a vida de todo mundo, porque no momento em que você vai requerer a sua inscrição, o procedimento de emissão do certificado de aprovação acontece junto lá, os advogados, o pessoal da secretaria ali já vai emitir o certificado de aprovação e vai anexar nos documentos, né? E outra, aqui no Paraná eles já fazem isso com a lista preliminar, né? A lista provisória, não precisa esperar a lista definitiva, não, né? Eu vi alguém comentando esses dias atrás, aí acho que, eu não lembro onde, que falar que a pessoa ligou lá e disseram que tinha que esperar a lista definitiva. Até achei estranho, mas enfim, aqui no Paraná, com resultado
provisório preliminar, já pode, né? Claro. E outra, Ana, e fora daqui do Paraná, cada seccional pode ter o seu pensamento em relação ao documento a receber nesse momento. Então, assim, claro que para você poder solicitar o certificado de aprovação no exame de ordem, você não poderia estar no 9º, no 10º período? Então, por que seria necessário, em qualquer uma das seccionais, que você já tivesse colação de grau, sendo que você com 9º e 10º já pode obter o certificado? Então, no meu entendimento, não precisa, né? Isso pensando em outras seccionais, claro, não no Paraná, pelos motivos que a Ana já explicou. Sim. Meu amigo, Oi. eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa ir embora. Eu tenho aula no jurídico hoje e eu preciso ir embora. Então, Ana, posso pedir um favor? Eu vou pedir Pode. para todo mundo aqui. Tem mais, assim, tem umas 2 perguntas, Ana, 3. São 5 perguntas, na verdade. Então, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Essas 5 dúvidas que ficaram, mandem para mim no WhatsApp 041 99229 1607. 041 99229 1607. E se a Ana me der a liberdade, eu repasso para ela me dar essas respostas e eu mando para vocês. Tá bom, pessoal? Ana, querida, muito demais obrigado pela participação nessa live, que foi espetacular. A galera deve ter aprendido muito. Eu aprendi muito sobre inscrição. Foi muito bom, querida. Muito obrigado. Imagina. Beijão aí para todo mundo. Estamos à disposição sempre. Valeu, Aninha. Beijo. Tchau.